Olá, Olá, boa tarde, Marabu. Tudo bonzinho? na paz, e você? Tudo bem, tudo bem. Recebemos uma série de perguntas, né? Então, a gente compilou uma lista e podemos? Por favor, Então, a primeira pergunta. É, a pessoa escreveu: tenho uma dúvida que é muito mais uma curiosidade. Gostaria que fosse falado sobre essa questão que muitas vezes o amigo espiritual tem dificuldade em falar certas palavras e ou até mesmo encontrá-las. Isso se daria devido à psique do médium? Aí a pessoa ainda fala, a pergunta está pronta na minha cabeça, mas eu não consigo elaborar. Olha, eu sei eu exatamente como é entendi. isso. Agora, existe um marabô diferente do que eu sou, devido à simbiose que ocorre diante das minhas energias, as energias desse menino, as energias dos outros amigos que sustentam a consciência aqui manifesta, e também a sustentação energética não racional ou ativa psiquicamente, porém energeticamente, psionicamente ativa, sustentando os campos. Assim, todo esse contexto dá origem a um manifesto totalmente diferente, que seria eu me manifestando em um outro amigo. Partindo daí, esse amigo carrega outras 14 manifestações nesse campo nos seus registros arcásticos. Esse é o nome que se usa aqui. Também é chamado de registros akáshicos. É, É, é porque depende. a partir daí, não importa. As pessoas farão a ligação, nós não chamamos assim, Sim. mas apenas para estudo. Assim, todas as informações já estão no campo e influenciam a bolha naturalmente. Alguns estudiosos chamam de animismo. Ativo, reativo, passivo, não importa o estudo. A partir daí, e é o mesmo contexto para o animismo da própria metafísica, não muda, só para dar esse ponto, não há diferença. A partir daí, o meu manifesto se dá na união da persona e dos conceitos dos registros em manifesto, não só desta vida do amigo, como de outras, sobre tais registros e fatos que ocorreram. Todos eles passam por um filtro chamado o nome dele e a vida que ele teve até agora. Não precisamos expor. Existem lapsos e lacunas de crenças e processos de autoaprendizado e de autoconhecimento da encarnação dele. Algumas informações e o meu padrão não pode ultrapassar e nem impor o padrão dele. E por isso, quando nós vamos manifestar um contexto que vá de encontro a esses processos de autoconhecimento que ainda não se manifestaram nessa ótica, menino de 25 anos, e aí ocorrem esses gargalos. Em uma visão mais ampla, no eu maior, que ele se manifesta conosco, ele tem essas capacidades cognitivas e essas informações, porém, de outras formas, aqui e agora, nem tanto. Portanto, existem esses pequenos lapsos e esses gargalos, como um delay. Compreende?
Sim, vou ler o resto, tem uma segunda parte para a pergunta. Enfim, eu fico meio confuso com isso, pois certas vezes as entidades citam filósofos, acontecimentos históricos peculiares ou científicos bem específicos, entre parênteses, teóricos, sem maiores dificuldades. E para dizer certos termos, tem esses perrengues, né? Entre aspas, perrengues. Exato. Pergunta isso para mim. Então, Sim, é exatamente o que eu estava expondo há pouco. Ele leu isso, ele integrou isso, isso está registrado, ele sentiu isso, ele entrou em contato com quem decodificou as informações de forma inconsciente. Assim, expor esses contextos não é complexo, mas trazer a partir da intenção pura em comunhão barra nesses detalhes. Por isso o delay. No início, a manifestação era um pouco diferente do que é agora, e tende a se afinizar e ficar mais sutil, dando a mim e a todos que se manifestam um pouco mais de liberdade, podemos dizer assim. Não pelo fato de poder ou intelectualidade, pois não é isso a questão, o menino não tem esses problemas, mas pelo fato da autenticidade e da expressão natural de si mesmo. Não é um favor, todos nós aprendemos a entrar em contato com as experiências que esse menino teve nas outras vidas e agora, diante dessa proposta, para nós e para todos que se manifestam, é um grande presente, assim como ocorre em todas as outras manifestações de todos os outros médiuns, e até mesmo ocorrerá comigo quando eu entrar em contato com esse orbe em breve. o que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou nascer em uma família no sul, e aí eu vou me desenvolver, e outros terão a experiência de entrar em contato comigo, tendo acesso a todo o histórico de vidas que eu tive. Oh, muito, muito legal. Muito bom. Sim, é o mesmo que ocorre com todos os outros médiums, então não existe pirâmide, existe uma proposta de autoconhecimento mútuo, onde a participação e a simbiose é uma grande experiência de todos. E agora eu tenho uma perguntinha, é sobre um conceito que é comum, por exemplo, na tradição espírita, de que reencarnar, principalmente reencarnar como médium, pagar, compensar um karma, quase que fosse uma punição reencarnar. O que você tem a dizer sobre isso? Como a natureza funciona? Não são ciclos? Sim. Eu tenho meus ciclos. Eu vou ganhar o presente de me adaptar e me colocar ante o meu padrão consciencial nesse planeta, nesse estágio do ciclo do planeta. São pontos de atuação. Estar aqui é um presente que nós nos damos, não é um karma. Quando você estar vibrando encarnado, porque tudo é matéria, em outros padrões dimensionais, como dizem aqui, ante ao real, que é o todo, macrocosmo, independente das dimensões interligadas, você está diante dos mesmos ciclos. Então, tal afirmação, diante dessa introdução, nesse padrão de comparação, é incoerente, pois você sempre está em manifesto, dentro desse macrocosmo, dentro desse universo. Sim, você está. Entende? Entendo.
Entendo, porque são todos... E até mesmo quando você se divide, você está em manifesto sobre um conceito de sustentação e expansão em várias essências, dando um gancho à conversa da mônada, assim nos dando princípios de expressão sobre espíritos simples e ignorantes, passando por um processo de autoconhecimento e assim caminhando e galgando outras óticas, com todo o respeito, a síndrome do coitadinho e a síndrome de que eu sempre estou ruim e assim consigo depositar em uma seita ou em um estudo ou em uma de religião um tampão para o meu buraco, não funciona mais. Nós podemos levar isso a todos os padrões de busca no externo, não apenas fixar a conceitos espíritas, mas também a conceitos católicos, também a conceitos umbandistas, conceitos protestantes, fugindo um pouco do religare das religiões. Também podemos levar ao consumo, ao capitalismo, ao conceito de beleza, a todos os pecados capitais, a todas as interações humanas que se dão diante da busca de tampões. Esse princípio também é levado a uma mulher que fala mal da outra ou do outro, ou o outro que fala mal do outrem. Não há conceitos fechados. Humanos são humanos e as interações mudam apenas os números da equação e os fatores. A equação é uma só. É até interessante porque nas revistinhas em quadrinho, de crianças mesmo, revistinha em quadrinho, quando a pessoa falava mal da outra, ou xingava, ou ficava raivosa e tal, ficavam saindo cobrinhas e lagartinhos da boca da pessoa, é uma simbologia interessante. É uma coisa, você está jogando para fora o que está ali dentro, né? Conceitos naturais de sobrevivência. Trazidos para um convívio psicológico, sobre uma base instintiva comportamental animal. Seria um estudo um pouco mais aprofundado dentro da psique, e dessa vez não é a proposta. Tudo bem. Podemos ir para o próximo tópico, é um próximo tópico, na verdade. Ok. Próximo tópico. Poderia fazer uma palestra com o Sr. Marabô sobre os livros Grimório, que são os livros da sabedoria, e perguntar se a Bíblia é o livro da razão. Tudo bem. Buscando na psique do amigo. Grimório, do francês grimoire, são coleções, expressões de livros medievais de feitiços, rituais, encantamentos mágicos, sempre atribuídas a fontes clássicas hebraicas ou egípcias. Correspondências astrológicas, listas de anjos, demônios. São livros de receita e explicação da psique. Manuais de padrões de estudo sobre si mesmo. Uma biografia é um grimório. Sim, um livro Não há muito o que dizer. De receita de bolo, de culinária, livro de culinária. Um livro que ensina a fazer artesanato, um livro que me ensina a confeccionar padrões onde a pessoa coloca a energia dela diante daquele ponto e ali cria um ponto de intenção, gerando uma gravidade que suga como um buraco negro através do toro gerado num padrão de funcionamento divino e uma correntinha.
São mesmo padrões e assinaturas das entidades que colocam nos talismãs e essas coisas, não é a mesma coisa. Como diz o nosso amigo Tranca-Rua, é macumba. Mas tudo é macumba, tudo é macumba. Existiram, né? Sínteses e sintaxes do latim, esses estudos, porque dão um contexto de que se eu tenho esse princípio intelectual, eu serei mais importante e mais sábio do que você, e por isso terei mais poder sobre o conceito de um poder limitado e que se acrescenta e acumula, fugindo da real interpretação de poder, que é a liberdade de ser autêntico através da moral de si mesmo. É interessante essa pergunta, é uma pergunta que expressa e dá contexto ao estudo, e muito boa, eu agradeço, mas eu não tenho muito mais do que a divagar sobre tal tema. Mas ficou faltando uma partezinha, se a Bíblia é o livro da razão. Eu já falei, a Bíblia é um livro de autoconhecimento em 7 etapas, sobre vários pontos de vista, sobre vários conceitos existenciais. É um livro de receita da vida, é um grimório. Pode parecer duro, mas é verdade. Acho que se ficou Só um alguma ponto, coisa, sim. só um ponto. Todo livro é o livro da razão e o livro de magia. Depende do interpretador. Todo estudo é um estudo magístico e também intelectual. Todas as culturas falam a mesma língua diante do ser que tem uma ótica que abrange e concebe a verdade em tudo, sem os preconceitos de um ideal de poder que se acumula e se impõe diante de todos à sua volta. É um ponto importante. Qualquer dúvida, eu estou aqui e agradeço a compreensão sobre minhas limitações. Então, o próximo tópico e talvez, eu vou falar os dois juntos, a pessoa perguntou separado, mas eu vou falar os dois juntos, porque talvez você queira interrelacioná-los. Gostaria que o senhor Marabô explicasse sobre o reino de Lúcifer, e também, relacionado a isso, o senhor Marabô poderia falar sobre o reino de Cristo? Vamos combinar uma coisa? Eu, você e quem nos ouve, sem senhor. Ok? Sim, por mim tudo bem. Eu só li como estava. Não, tudo bem. Eu não estou lhe criticando. Eu estou colocando você a par dentro do combinado. Sim. Isso traz um contexto sem o Marabô antigo e poderoso. Isso se torna até engraçado. Então, gostaria que Marabô explicasse sobre o reino de Lúcifer e Marabô poderia falar sobre o reino de Cristo. São faixas frequenciais diante da sustentação e expressão da própria consciência em seu caminho em autoconhecimento, fora e dentro, em um pulsar e um coligar entre os pulsares de todos, que também têm o mesmo padrão e a mesma ligação com todos os reinos, inclusive um reino de Lúcifer ou de Cristo. É uma faixa, é uma estação de rádio que pega uma pequena faixa do espectro vibracional antes da manifestação do real, que sustenta a energia provedora, a intenção prímax, a intenção pura,
do macrocosmo e se manifesta diante do real, onde o mesmo ocorre com todos nós. Compreende? Sim. Existem outros estudos, decodificações, onde Cristo tem um reino e Lúcifer tem um reino, demônios, chefes de legiões. Mas isso são heranças de estudo da era medieval, onde as energias ainda fazem parte dos campos, e o estudo sobre tais expressões e decodificações das mesmas informações que eu passei há pouco se torna um tanto interessante, para não dizer fascinante, pois realmente nos dá um aspecto de grandiosidade. Mas eu não consigo ver maior grandiosidade do que a sustentação de todo o macrocosmo. Às vezes, as explicações que nós damos desconstroem um tanto estado de misticismo e de adaptação diante das crenças e filtros de alguns historiadores, escritores e decodificadores das informações nutridas e captadas do próprio saber que tudo é. Assim, eu digo, quem vai por essas veredas do conhecimento não está se equivocando, mas em algum momento irá se deparar de que tais energias são maiores do que a concepção, e diante da reflexão e da filosofia e do auto-estudar e do permear nas colunas da psique individual, irão se deparar com o mesmo argumento. O que eu estudo está em tudo, principalmente em mim, e a partir do eu posso me conhecer e conhecer o todo. Entende? Sim. As formas podem mudar, porque as formas são Formas. formas, são ilusões, não existem. Existem como projeções. O conteúdo é sempre o mesmo, que é você, o macrocosmo dentro de você. E assim, o que está fora está dentro. Então a gente não vê o mundo ou uma outra realidade ou tudo como ele é. A gente vê as coisas como a gente é. Eu vejo o mundo como eu sou e ele reflete isso de volta para mim. Corrige se está errado. Eu sinto o mundo pelo tato da existência e a partir desse sentir eu decodifico de uma maneira comparativa aos meus padrões e ideias de certo e errado. A confecção sobre a adaptação de um mundo ilusório se dá muito bem diante do estudo da mente e da psique, mas diante de um padrão comportamental, onde as pessoas levam uma vida toda caminhando, torna um tanto frustrativo e ofusca e distancia as pessoas que se veem nessas realidades de pessoas que entendem as realidades. Não é uma crítica, é apenas uma explicação. O que você disse não é um equívoco, mas nós podemos complementar um pouco, não é mesmo? Sim, sim. Acho que podemos seguir para... Ficou bom. Acho que Sim, ficou eu bom. gostei. Você Sim, gostou? eu gostei. Mas, olha, não, mas se ficou qualquer dúvida sobre isso também, continuem perguntando. A gente vai trocando figurinha. Exato. Outro tópico agora, então. Além do bem ou mal do termo, eu gostaria de saber se toda abertura consciencial passa invariavelmente por processos contrativos. Em outras palavras, existem realidades nas quais esse processo não ocorra?
mesmo sem que os seres nunca tenham passado pelo processo em outra realidade? Bem, não sei se me fiz entender. Gratidão, como você diz. Eu entendi. Vamos olhar para o espectro. Vamos olhar para uma senoide. Vamos olhar para a forma com que a elipse se comporta diante de um olhar tridimensional. Existe um ponto ápice e um ponto de convergência inferior. Assim, os pulsos se manifestam em diferentes velocidades totalmente adaptativas ao padrão dimensional e existencial diante da energia psiônica do próprio ser ali manifesto. Então, diante desses termos e dessa análise, eu lhe digo que o manifesto se dá em um grande pulsar. E esse pulsar tem respiração e inspiração, som e infrasom. E para um estudo e uma decodificação, está ouvindo? Estamos tendo um exemplo. Sim, está tendo pulsos. Você está tendo pulsos aí do lado. Olha, muito ilustrativo esse exemplo. Aí, dentro desse contexto, nós damos a essa abertura consciencial e para estudo, processo de expansão e contração, diante da adaptação da psique. Pois se eu colocar um contexto apenas expansivo, não há manifesto da matéria. Compreende? Sim. Eu agradeço a oportunidade. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Ficou alguma dúvida? Não, essas perguntas foram excelentes. Então, olha, continuem mandando perguntas. A gente continua trocando figurinhas e tudo vai ficando mais aberto. Exato. Todo mundo Eu tem vou voz ficar e por todo mundo aqui, tem vez. pois faremos o próximo. Sim. Eu agradeço e até breve. Gratidão.